Olá, bom dia, bom domingo. Que bom poder encontrar você mais uma vez aqui na tela da TV Paranaíba. Nós estamos começando mais um Política Cruzada, um espaço reservado para discutir política, para falar sobre política de um jeito simples, que você entenda e você possa conversar também com a sua família, a sua comunidade, de forma que essa informação ajude aos poucos a ir mudando o seu bairro, o seu município, o seu estado e o seu país, de forma que a gente tenha um país mais justo. Hoje nós vamos falar 3 assuntos diferentes aqui, mas todos eles têm a ver com a sua vida. Nós vamos falar aqui no Política Cruzada, hoje recebendo o Dr. Leonardo Andrade Macedo, procurador da República, um dos membros do Ministério Público Federal aqui de Uberlândia, que está trabalhando, por exemplo, na área de regularização do Glória. As famílias que lá estão morando, já começou um processo, ele está à frente desse processo de regularização. Há alguns dias teve uma reunião tratando desse assunto para fazer os primeiros levantamentos dos avanços. Ele vem falar sobre isso, vem falar também sobre as obras do Hospital de Clínicas. Lembra o pronto-socorro? 250 novos leitos que já deveriam estar prontos há pelo menos 2 anos, mas ainda não. Tem um problema judicial nessa história aí para ser resolvido. Ele vem falar sobre esse assunto e mais recentemente também sobre as obras do perímetro urbano. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Rick. Bom dia a você, bom dia aos telespectadores. Vamos começar o assunto mais recente, o mais novo, né, doutor? Na quinta-feira o senhor expediu uma recomendação ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que não começasse as obras do Taiamã, lá do trevo do Taiamã, ali entre o Taiamã e o Dona Zulmira, uma obra também que está aí se arrastando há 6 anos, se não me engano. E na semana que passou, o ministro dos Transportes esteve aqui, o Walter Casimiro, anunciando recursos para fazer lá a obra. Mas o senhor expediu uma recomendação dizendo que não começasse agora. Por qual motivo, doutor? É o seguinte, Rick, essas obras do trecho urbano de Uberlândia, da rodovia BR-365, elas são fundamentais para a mobilidade urbana, tanto da rodovia como dos moradores aqui de Uberlândia. Eram 8 obras de arte especiais, elas começaram em ritmo lento e chegaram a ser paralisadas com o abandono da obra pela construtora contratada. Todos se recordam dos transtornos que foram causados pela paralisação das obras, que geraram ali um desvio do fluxo pelas avenidas marginais por mais de 2 quilômetros. Então havia risco de acidente, algumas moradias tiveram rachaduras. Imagina um caminhão de toneladas passando na porta da sua casa. Você com o carro na frente tenta frear para entrar na garagem e um caminhão atrás. Então um caso seríssimo. Então o Ministério Público teve que intervir, ingressamos com uma ação judicial para que as obras fossem retomadas. Então essas obras são importantíssimas. As passagens inferiores, que estavam paralisadas na época, foram então concluídas no final do ano passado. Aquelas do bairro Martelena e Brasil, né? Exatamente. E agora, no mês de abril, ocorreu a demolição do viaduto da Avenida Rio Grande do Sul e foram iniciados os trabalhos de reconstrução do viaduto com previsão de conclusão no mês de outubro. Só que a construtora que está executando esse trabalho está em processo de recuperação judicial. Ela não tem força suficiente para abrir uma outra frente de trabalho no outro local, aplicando recursos nesse outro local. Aliado a isso, não existe um projeto revisado para a execução dessa trincheira do Taiamã. O projeto ainda está em fase de revisão por parte da construtora, ela tem que submeter esse projeto à análise do DENIT, os engenheiros do DENIT vão analisar o projeto e só depois é que vão aprovar, com as alterações também no escopo, no preço e no prazo do contrato. Além disso, foi anunciado na imprensa que haveria disponibilidade orçamentária de apenas 10 milhões para a execução dessa obra, uma sinalização por parte da União. Essa obra do Taiamã está orçada em torno de 22 milhões. Então, esses 3 elementos, as dificuldades da construtora que já atrasou outras obras, a ausência de projeto e a ausência de recurso financeiro disponível, essas 3 situações claramente indicam uma grande chance da obra ser iniciada e ser novamente paralisada, com riscos a toda a população. Então a nós nos parece que o melhor é que essas obras sejam realizadas, ou seja, essa obra do Taiamã seja iniciada apenas quando, primeiro, for concluída a obra do viaduto da Rio Grande do Sul, segundo, o projeto de revisão, o projeto está em fase de revisão, for concluído e aprovado pelo DENIT com as alterações contratuais pertinentes, e terceiro, houver disponibilidade financeira suficiente para se começar e se terminar a obra.
Então a recomendação foi nesse sentido, não foi para poder paralisar de maneira indefinida, não. Foi para que ela só comece depois de atendido esses 3 requisitos. Porque assim a gente assegura que ela não vai começar e logo em seguida ser paralisada com todos os transtornos para a população. Vamos esmiuçar isso um pouco melhor. O senhor citou a empresa que pegou a obra já depois que a primeira desistiu, que é a Gomes Lourenço, que está com uma recuperação judicial e teve muita dificuldade de fazer as travessias urbanas ali, ligando os 2 bairros, o Martelena e o bairro Brasil. Mas tem uma outra, não sei se o senhor percebeu já, tem uma outra empresa que fixou placa junto com a Gomes Lourenço para fazer, chamada Transvias. Sim. Eu questionei o DENIT de Minas Gerais, o DENIT disse o seguinte, é uma sucessora da obra. Eu continuei questionando, mas sucessora em que sentido? A anterior saiu e essa outra assumiu? É isso. Mas então por que tem placa fixada agora, recente, da Gomes Lourenço e tem placa fixada da Transvias? O DENIT não soube informar, mas disse que tem essa outra. Primeiro, doutor, é possível fazer isso? Uma empresa vence uma licitação e transfere para outra fazer? Tem escopo legal para isso? E essa outra que entrou também, por exemplo, ela está responsável pelas obras lá de Monte Alegre de Minas, que é outra frente, e lá a frente está muito maior. Eu estive lá também na semana que passou, contei lá entre máquinas e caminhões algo em torno de 40 grandes veículos com cerca de 70 homens trabalhando. É possível fazer isso? Assim, o contrato de lá é emergencial, foi contratado às pressas, porque tem até dezembro para fazer a obra lá em Monte Alegre. Aqui também, o viaduto o senhor acabou de dar a data, outubro. Exato. A trincheira também seria algo semelhante, algo em torno de 6 a 8 meses. Pode fazer essa sucessão nesse sentido? Então, Rick, até onde nós sabemos, a empresa Transvias, ela pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Gomes Lourenço. E houve um pleito da Gomes Lourenço para transferir o contrato para a Transvias. Até onde nós sabemos, e esse pleito está sendo analisado administrativamente pelo DENIT. Até pelas informações que nós dispomos, não houve ainda formalização dessa sucessão. Está em análise na área jurídica do DENIT. Agora, o fato é, como você bem ressaltou, que a Transvias está envolvida nessa obra de Monte Alegre de Minas, que é uma obra importante, que também está sendo executada em cumprimento a uma decisão judicial numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Então, o juiz da 2ª Vara Federal concedeu a liminar e deu a sentença, obrigando o DENIT a realizar essa obra. Diante dessa sentença, em caráter emergencial, o DENIT contratou a Transvias para a execução de uma obra em 6 meses, no valor de 28 milhões de reais. Então, você imagina todo o esforço que tem que ser feito para a execução de uma obra de 28 milhões de reais em apenas 6 meses, em caráter emergencial. E vale a pena lembrar também que a Transvias está envolvida nas obras da pista do aeroporto de Uberlândia. Aqui de Uberlândia. Então são várias frentes de trabalho. Começar uma nova frente de trabalho desse grupo econômico nos parece algo temerário. Bom, vamos lá. Na entrevista ainda, o ministro Walter Casemiro disse que asseguraria os 10 milhões, já haviam 12 milhões no orçamento, assegurariam mais 10 milhões, somando 22. E na data, ele disse o seguinte, esse dinheiro é para a trincheira do bairro Tayamã, para a reconstrução da ponte do Rio Berabinha e ainda o trevo do bairro Oswaldo. Então seriam 3 obras, mas que eles iniciariam primeiro o Tayamã, iniciariam e fechariam, depois a ponte, depois o trevo do bairro Oswaldo Rezende. Eu questionei para ele, mas o dinheiro vai ser suficiente? Ele disse, olha, se não for, nós precisamos brigar para a continuidade no ano que vem, porque eu posso reservar somente nesse exercício, o próximo orçamento ainda está sendo analisado pela Câmara dos Deputados, vai ser votado, então nós precisamos brigar para incluir esse orçamento lá. Mas se não incluir, para então, que é o receio que o senhor tem. O meu grande receio é esse, não havendo disponibilidade orçamentária e financeira para a conclusão integral das atividades, a obra vai ser paralisada novamente. E aí vai ser um prejuízo grande, porque mexeu numa ponte, não tem condições de terminar. Não, imagina a interdição ali do trevo do Tayamã. Porque a construção de uma trincheira, ela implica um desvio significativo e o tráfego ali é um tráfego pesado, um tráfego intenso, é a entrada da cidade. Então os prejuízos seriam imensos para a população. E a gente está explicando isso para você que está acompanhando, não é que o Ministério Público ou a imprensa seja contrário à obra, não é isso. A obra é necessária, mas precisa pensar no transtorno que você vai ter, você morador daquela região, você que é comerciante, você que é industriário ali ou industrial daquela região ali, um desvio de uma natureza dessa por 2 ou 3 anos, o prejuízo é enorme. Né? Enorme.
Exatamente, Rick. O Ministério Público recomendou não que a obra não fosse realizada, pelo contrário, na ação civil pública que nós pedimos é que seja realizada a obra. Só que nós queremos assegurar que ela seja iniciada e concluída. Nós estamos cansados de elefantes brancos no país. E um desses elefantes brancos, por exemplo, é a obra do hospital, de ampliação do hospital, que foi iniciada e está paralisada. Já tem 2012 para 2018, 6 anos. E esse é o assunto que a gente vai entrar agora. É uma novela essa, né, doutor? Porque vamos lá, quando começou, e aí eu me lembro, eu fiz algumas reportagens sobre isso na época, houve, dada a pressa de se começar a obra, a necessidade, o dinheiro em caixa, se não fosse usado, voltaria para o orçamento geral e haveria um risco de se perder. A universidade conseguiu fazer o projeto geral, mas faltando algumas partes. Precisava depois concluir o projeto hidráulico, precisava concluir o projeto elétrico e o de incêndio. Me lembro disso. Foi concluído. Só que, esperando isso, teve o primeiro problema lá em 2015. Né? De lá para cá, começou uma novela, porque pelo que eu me lembro de ter conversado com o senhor, a empresa executava um projeto e, na verdade, o projeto aprovado era outro. Como é que o senhor detectou essa confusão lá atrás? Então, Rick, essa obra de ampliação do Hospital de Clínicas de Uberlândia é um excelente exemplo da falta de planejamento que acontece nas obras públicas no Brasil. Um excelente exemplo. É aquela história. Chega no final do exercício, há um recurso financeiro disponível. Cadê um projeto? Escolhe aí um dos projetos que existem. Só que o projeto que existe é, na verdade, um anteprojeto, que não foi discutido, não tem planilha orçamentária adequada, e aquilo é levado à licitação. Só que aí é feita a licitação, é contratada a empresa. Quando a empresa vai para o canteiro de obras e pega o projeto para poder executar, aquele projeto não tem como ser executado. O projeto que foi licitado não tem como ser executado. E aí se começa a história dos aditivos contratuais. Nesse caso da obra de ampliação do Hospital de Clínicas, os aditivos contratuais não só complementaram o projeto, mas alteraram significativamente o objeto do projeto. De maneira que a conclusão é a seguinte: o que está sendo executado é diferente daquilo que foi licitado. Portanto, nós temos hoje uma obra pública que estava em execução, porque ela está paralisada, sem licitação. E talvez, se o projeto que está em execução tivesse sido levado à licitação lá atrás, o resultado teria sido outro. A contratada poderia ter sido uma outra empresa. Então, diante dessa situação de alteração substancial do projeto, que a Controladoria Geral da União apontou, a CGU, a partir da provocação do Ministério Público Federal, esteve em campo, elaborou um minucioso relatório apontando uma série de deficiências no projeto, identificou cerca de 3,5 milhões de superfaturamento, identificou prejuízo ao erário de 1,5 milhão em razão de adiantamentos que foram feitos à construtora por serviços que até hoje ela não realizou. E a CGU, então, apontou esses problemas e o Ministério Público recomendou à universidade que analisasse a possibilidade de declarar a nulidade, a invalidade desse contrato, em razão da alteração do objeto. E a universidade, então, instaurou um procedimento administrativo, houve ampla defesa, a empresa foi notificada, apresentou as suas razões e, ao final, o reitor houve por bem anular o contrato. Então, o fato que nós temos hoje não existe mais um contrato válido para aquela obra. Qual é a consequência, o efeito disso? É que o campo de trabalho, o imóvel, precisa ser de novo entregue à universidade para que a universidade faça uma nova licitação para a conclusão dos serviços remanescentes. Então, como a construtora se negava a devolver o imóvel para a universidade, e o Ministério Público não pode mais aguardar essa situação, porque a obra está paralisada já há mais de 3 anos, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública em juízo, requerendo que fosse expedida uma ordem para que o imóvel fosse entregue à universidade e que a universidade, num prazo de 6 meses, fizesse uma nova licitação, celebrasse o contrato e desse ordem de início para a conclusão dessas obras. Porque essa obra é uma obra essencial para o atendimento à saúde na região. A gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, esse assunto que a gente está falando, do Hospital de Clínicas, daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo. Não saia daí.